Irmãos, nós temos estudado os 5 solas da Reforma. Eu acredito que alguns irmãos estão familiarizados com esse tema e outros não. E eu quero aqui, guia de introdução, dizer que nós estamos lutando, trabalhando para de fato sermos uma igreja reformada. Isso, obviamente, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é só dizer que somos uma igreja reformada. Existem diversos aspectos que nós precisamos aprender e viver. Um ponto importante, quando sempre estudamos sobre a reforma protestante, um pouco já foi falado aqui, é que nós, irmãos, somos, de fato, protestantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que protestamos. Eu vejo que às vezes alguns irmãos ficam incomodados quando nós temos que falar, quando nós temos que apontar heresias, erros doutrinários. A nossa briga não é com pessoas e nem com denominações. Nosso protesto, eu ia usar a palavra briga, mas não é esse o objetivo, o nosso protesto, e por isso somos uma igreja protestante, é com relação à falsa doutrina, ao erro, à heresia, ao engano. Então, eu vejo com muita dificuldade quando alguém fala assim, eu gosto de ser reformado, mas é inerte. É uma pessoa inerte, é uma pessoa que convive bem com a heresia, com o erro doutrinário, com a ignorância. As coisas elas não casam. Por quê? A reforma protestante de 1517, ela surgiu exatamente por causa do conhecimento bíblico. O fato de conhecer a palavra fez com que homens como Zwinglio, Lutero, Calvino e tantos outros não conseguissem se manterem na zona de conforto. Eles não conseguiram. Foi mais forte do que eles. Houve uma luta interna. Não, eu deixo para lá, faço vista grossa. Não dou conta. Não tem jeito. E o que nós estamos vendo é que muitos cristãos da nossa era vivem assim. Conformados com o erro, conformados com o pecado, conformados com a ignorância, conformados com o não conhecimento de Deus. E está tudo bem, está tranquilo. Nós percebemos aqui, irmãos, e eu estou falando aqui com a nossa congregação, que há irmãos que se incomodam com certos assuntos. Está falando muito de atributo. Está sempre reclamando, está sempre achando ruim. Mas o que nós não vemos em contrapartida é uma busca maior, é ir além. O que vemos é insatisfação com o que está sendo trazido e pior, está sempre dependendo só do que trazemos. Quando vamos avançar? Quando vamos crescer? Isso é importante. Os pequenos grupos estão aí, não é para os irmãos, porque não tem o que fazer na quinta-feira. É porque é bíblico, é porque é santo, é porque tem comunhão, é para aprender mais, é para conhecer mais, é para ter mais comunhão uns com os outros. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Se de fato queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja protestante, uma igreja reformada, nós temos que acordar. Há muito que ser feito, há muito trabalho. Nós não sabemos nada. Nós estamos assim, engatinhando na fé reformada. Então, quando nós olhamos para um quadro como esse, eu pergunto, os irmãos já sabem isso de cor? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, fala quais são os principais pontos da reforma. Nós sabemos isso aqui de cor, esse quadro aqui, ó. Não é a primeira vez que nós vamos trazer esse assunto. E nem será a última, tá, irmãos? Sola Escritura. Foi dado uma aula, você já sabe o que é. Você já foi lá você que perdeu a aula, você já teve a curiosidade de ir lá no YouTube, assistir a aula. Solos Cristo, já sabe o que é, por que teve esse sola, por que isso aqui foi tão importante na reforma? Irmãos, pasmem, esses 5 solas nunca foram tão importantes como os dias de hoje. Nós precisamos de rever isso aqui tanto quanto os reformadores do século XVI e XVII.
Nós não estamos aqui estudando algo histórico apenas. Não. Se alguém entendeu isso, entendeu errado. Nós estamos estudando algo histórico, porque hoje precisa muito disso. A igreja perdeu isso. E nós vamos ver isso aqui hoje em algumas coisas. Algumas coisas a gente já falou, outras coisas são novas. Eu queria que os irmãos abrissem a escritura em Romanos capítulo 3, versos 23. Pode passar o próximo slide. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero convidar toda a igreja para ler junto comigo esse versículo. Vamos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, irmãos, esse texto, este verso, se bem compreendido, ele muda a nossa visão completa do que é o homem. Nos cultos de domingo à noite, nós estamos aprendendo quem Deus é, a teontologia. Esse texto é um texto muito importante para falar da antropologia. O que é isso? A doutrina do homem. Afinal de contas, o homem, ele nasce neutro? Ele nem é de Deus e ele nem é do mundo. Não. Biblicamente não. Biblicamente, todos nascem em pecado e mortos em delitos e pecados. Aqui o texto. E todos pecaram. Todos. Não é uma classe, não é uma turma, não é um país, não é uma igreja, não, é todos pecaram e carecem da glória de Deus, necessitam da glória de Deus. Destituídos estão, em outras versões, está escrito, e todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estão totalmente esvaziados, sem a glória de Deus, precisam dela. Olha o que Jonathan Edwards disse: graça é apenas o início da glória, e glória é apenas a graça aperfeiçoada. Então, na visão de Jonathan Edwards, uma das mentes mais brilhantes, um dos maiores teólogos que já pisaram nessa terra, graça e glória estão muito interligadas. Então você leva esse conceito para o versículo de Romanos 3, 23. Então você começa a ter uma certa compreensão. Todos pecaram e carecem da graça, carecem da misericórdia, da ação de Deus. E o que John Bunyan disse? Um homem pode inspirar a sua própria alma com a graça, tanto quanto uma vela pode acender a si mesma com fogo. Alguém já viu uma vela se auto-acender sozinha? Não tem jeito, irmãos. Precisa de você riscar o fósforo e ir lá e acendê-la, né? John Bunyan está querendo dizer que o homem, por ele mesmo, ele é tão destituído da graça, ele é tão carente da graça, que se não houver uma ação de Deus na vida dele, ele nunca irá alcançar o favor de Deus. E por que esse conceito bíblico é tão importante? Próximo. Quando surgiram os 5 solas, surgiram num contexto católico, onde o mundo, o que imperava, não é que havia só a igreja católica, não é isso, irmãos, mas o que imperava era o catolicismo romano. Então vejam comigo aqui, a salvação na igreja católica, Pelágio e Agostinho. Esse Agostinho tinha que estar em letra maiúscula. No século IV,
no século IV, surgiu um homem chamado Pelágio. O que Pelágio, um teólogo cristão, disse? Que o que aconteceu no Éden, o pecado de Adão, afetou só ele, mais ninguém. Que os homens nascem puros e santos, e com o tempo é que eles passam a pecar. Pelágio defendeu isso. Pelágio defendeu que a essência do homem, ela não é má, ela é boa. Mas é o meio, ou as pessoas que ele vai convivendo, que vai tornando ele pecador. E então, muitos compraram essa ideia na época, no século IV. Aí se levanta Agostinho, uma mente brilhante, e diz: não, de modo nenhum. Pelo contrário, todos nascem condenados ao inferno e em pecado. Ele usa esse texto. Romanos capítulo 3, irmãos, versículo 10, vai dizer: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agostinho vai na palavra para dizer: não, todos nascem depravados, pecadores e mortos, como diz em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo as nossas próprias concupiscências. O Agostinho vai mais fundo, e então o cristianismo da época entende que Pelágio estava errado, foi considerado um herege. E entende que Agostinho estava mais próximo da verdade. Mas muitos também acharam a teoria e a teologia de Agostinho muito radical. Em outras palavras, nem Pelágio está certo, porque ele está no extremo, e Agostinho está em outro extremo. E com o passar do tempo, criaram uma teologia semi-pelagiana, que é o que impera até hoje. E o que é o semi-pelagianismo? Não, o homem realmente, o pecado de Adão afeta todos os homens, porque está na Bíblia, não tem como a gente tirar. Está na Bíblia. Por mais que a gente não concorde, está na Bíblia. Isso é o que eles dizem. Mas o homem não é tão mau assim. Ele é neutro. Ele está no meio do caminho. Vai chegar um dia em que ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai chegar numa encruzilhada, ou ele vai para Deus, ou ele vai para o inferno. Esse é o semi-pelagianismo. E o semi-pelagianismo vai mais longe. Ele fala que para você ser salvo, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que lutar por isso. Lutar pela sua salvação. Fazer as coisas certas. Se arrepender dos seus pecados e então começar a viver uma outra vida, praticando boas obras. Esse é o semi-pelagianismo. Bom, eu não preciso nem ir muito fundo para dizer que a maioria de nós viemos do semi-pelagianismo. A maioria de nós. Fomos ensinados que para sermos salvos, precisávamos de Cristo e mais algumas obras. Não é verdade, irmãos? Acho que todos nós concordamos com isso. Muito bem. Aí vem a Reforma Protestante. Lutero, que veio 1100 anos depois de Agostinho, ele era um monge da ordem agostiniana. O que é isso? Ele era da escola de Agostinho, 1100 anos depois de Agostinho. Então a visão de Lutero era uma visão agostiniana. Até aí tudo bem? Embora o agostiniano, a doutrina dele morresse dentro da Igreja Católica, a ordem agostiniana ainda mantinha uma visão de que o homem era 100% pecador, depravado, caído e desprovido da graça e da glória de Deus. Então, quando Lutero ele toma conhecimento do Novo Testamento, isso ilumina a mente dele de tal maneira que ele não consegue ficar na inércia, na caixinha de conforto.
É onde ele prega as 95 teses na porta de Wittenberg. É onde ele confronta a igreja, mostrando a importância da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas qual era o pano de fundo? Por que Lutero teve que fazer desta forma? E é aí que nós vamos entender. Só continuando meu quadro. Então eu falei do Pelágio de Agostinho, eu falei da influência semi-pelagiana na salvação católica, ou seja, é o terceiro ponto. Ela é sinergista. Paulinho, mas hoje você está usando umas palavras difíceis, eu não vou guardar isso não. Não preocupe com isso não, irmãos. É só para os irmãos entenderem. Agostinho entendia que a salvação era monergista, ou seja, o homem não tinha participação, era a graça de Deus que vinha e salvava o homem. O semi-pelagianismo entende que é sinergista. Dois, precisa de Deus e o homem também. O homem coopera com a sua salvação, junto com Deus. Essa é uma salvação semi-pelagiana. E por mais que declare depender da graça, o catolicismo romano, para a salvação, na prática, há muito a ser feito. Então vamos entender isso. Próximo, por favor. O conceito de graça no catolicismo romano. Os irmãos vão ver, irmãos, que não é muito diferente do conceito de graça que muitas igrejas cristãs têm, tá bom? Estou usando aqui o catolicismo romano porque eu estou voltando ao passado, mas vocês vão perceber que há muita similaridade com o que nós vivemos durante muito tempo, ou que a igreja atual vive, ok? Então eles falam de duas graças, uma graça suficiente e uma graça eficaz. A graça suficiente é a ação de Deus para iniciar a mudança no interior. Olha que bonito isso, bem angélico, né? É bem bíblico isso aí, bem... Tá certinho. E a graça eficaz? Ela age no interior capacitando a vencer o pecado. Olha que mensagem boa, isso mesmo. Tá certo. Não tem nada de errado aqui, tá tudo bem. Prossigamos. A graça eficaz depende do pedido do católico e da sua luta pessoal contra o pecado. Aí já começou a dar ruim. O negócio estava indo bem. De repente o negócio dá uma desviada. O homem é salvo à medida que mantém, por intermédio de suas obras... Eita, o negócio começou a ficar... O homem mantém, ele é salvo à medida que mantém, por intermédio de suas obras, a graça de Deus sobre ele. Percebe, irmãos? A graça é de Deus. Mas se o homem não lutar, essa graça não vale nada. Ela depende, a graça de Deus depende da luta e da busca do homem. Sabe aquele negócio que a gente escuta muito? Irmão, eu estou lutando pela minha salvação. Olha, eu estou lutando, hein? Eu estou lutando, hein? A gente escuta muito isso, né? Meu irmão, só Deus para te abençoar, viu? Os irmãos perceberam? Então, o conceito de graça no catolicismo romano é bom. Mas a aplicabilidade é que é o problema. Então vamos continuar para a gente entender. Próximo. Em 1546 aconteceu o Concílio de Trento, que foi uma contra-reforma. Vocês acham que eles iam ficar lá de bracinho cruzado, vendo Lutero publicar livros, traduzir a Bíblia para o alemão, e muitas pessoas abrindo os olhos para a fé reformada? Não, fizeram um concílio de Trento, 1546. O que eles definiram? Nesse concílio, eles condenaram a doutrina da justificação pela fé, que foi a principal doutrina da Reforma Protestante. Se alguém perguntar para vocês qual foi a principal doutrina da Reforma Protestante, vocês têm que saber na ponta da língua: a justificação pela fé somente. Nós vamos falar disso domingo que vem. Nesse concílio, declarou a Vulgata Latina de Jerônimo. Jerônimo pegou o texto sagrado e traduziu para o latim. E nessa tradução para o latim, ele fez algumas mudanças a pedido
de pessoas que tinham interesse. Em 1546, foi declarado que a única Bíblia infalível era a Vulgata de Jerônimo. Declararam também os 7 sacramentos. Declararam a indissolubilidade do casamento. Oficializou o culto dos santos e das relíquias. Oficializou a doutrina do purgatório e indulgências. Eu, às vezes, quando eu vou estudar esse assunto, eu fico me perguntando, que tipo de contra-reforma é essa? O que já era ruim ficou pior. Será que não teve ninguém lá para dar um toque? Falou, gente, nós tá ensaboando sabão. Nós tá enxugando gelo aqui, ué. O negócio já estava danado, acabou de piorar o trem, ué. Não é possível que não teve um lá, um filho de Deus, para levantar a mão lá e falar, gente, vamos acordar aí, nós tá piorando o negócio em vez de melhorar. Mas foi isso que aconteceu. Então guardem aí, tentem guardar um pouquinho disso, para que vocês entendam. Nós vamos falar de sola gratia. Nós vamos falar da graça de Deus. Somente pela graça, ok? Se a gente esquecer isso aqui, a gente não vai entender por que o sola graça é tão... Somente a graça é tão importante. Próximo. Eu quero falar rapidamente de algumas doutrinas básicas da época e do catolicismo romano. A fonte de revelação é a Bíblia. Ótimo, é a Bíblia. Se você perguntar para um católico hoje, praticante, ele vai falar, a primeira coisa que vai falar é a Bíblia. É a Bíblia. Aí você já fica animado. Fala, não, então beleza, então a conversa vai avançar. De repente ele entra com o segundo ponto. O magistério da igreja. O que é o magistério? É o Papa, é o cardeal, é o bispo, é uma fonte também. O que o Papa fala é revelado por Deus. É indiscutível. Aí a conversa já morre ali. Porque então não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia. É a Bíblia e o Papa. É a Bíblia e o cardeal. E aí quando eles entram na terceira parte, aí a coisa fica feia. Aí é para chutar o balde. Que é a tradição oral. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista, um padre, e ele fala muito bem. Achei interessante assim, a forma dele falar é muito boa, ele fala muito bem. E ele defende que é impossível a igreja ter só a Bíblia como única regra de fé. Porque nem tudo foi escrito na Bíblia. E muita coisa foi sendo passado. Ele usa uma argumentação que para quem é católico é maravilhosa. Ele fala o seguinte, não, tudo que Jesus fez foi escrito? Não. O próprio João fala que se tudo que Jesus fez fosse escrito em todos os livros do mundo, seria suficiente. Então, se tudo que Jesus fez e falou não foi escrito, há coisas que ele fez e falou que foram sendo passados de um para o outro, até chegar a nós. Olha que lindo. Que argumento bom. Maravilhoso. Realmente. E existe uma lógica por trás. Mas a questão é confiável? Telefone sem fio. Vamos fazer uma brincadeira de telefone sem fio aqui? Eu vou falar uma coisa aqui para a Priscila, ela vai falando até chegar lá no Carlinhos. Quem já fez essa brincadeira? Vai chegar lá outra coisa nada a ver, né, irmãos? É até bizonho, é engraçado. Essa brincadeira é muito engraçada. Então, por que Deus deixou documentado a palavra? Porque a palavra não tem jeito, só se o cara quiser manipular, mas tem os originais. Então, eles têm como fonte de revelação essas 3 coisas. O conceito de igreja deles é isso aqui, ó. Igreja é isso aqui, ó. As cadeiras, eu, o pastor, o padre, o papa, isso é igreja. E os fiéis precisam se submeter a esta igreja. Não aqui o corpo, a estrutura religiosa. Próximo. Em 1864, Pio IX disse: a Igreja Católica é a única verdadeira religião. Em 1302, Bonifácio VIII disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma. Sacerdotes, padres, são considerados vigários de Deus, ou seja, mediadores. Próximo.
O Papa é o representante de Cristo e o sucessor de Pedro. Os não batizados vão direto para o inferno. Teve alguém aqui que não foi batizado? Cuidado, hein? Cuidado, irmã. Segundo a tradição católica, os que não foram batizados vão direto para o inferno. Eles não vão nem para o purgatório, não. Eles passam direto. Por isso a doutrina de batizar bebês. Tem que batizar o quanto antes. Porque se ele morrer sem o batismo da Igreja Católica, vai direto para o inferno. Para não ir para o purgatório ou diminuir a pena, olha isso aqui, irmãos, eu vou chegar lá, os meus prestem atenção, senão não vão entender. Para não ir para o purgatório ou diminuir a pena, é necessário dar esmolas, fazer penitências e participar da missa. Isso aqui está registrado em seus documentos. A missa de sétimo dia existe para diminuir o tempo do purgatório. Você sabia disso? A missa de sétimo dia ela tem um objetivo: orar pelo morto que morreu há 7 dias atrás, para Deus ter misericórdia, tirá-lo do purgatório e levá-lo para o céu. As indulgências, pagar, né, pela bênção, eram capazes, segundo eles, de tirar almas do inferno. Minha avó está lá no inferno, lá. Eu tenho R$100. Não. Daí que ela sobe para o céu. As indulgências. Muito bem, irmãos. Vamos parar aqui rapidamente antes de avançar. Diante de tudo isso que eu acabei de falar, vocês percebem que o conceito de graça inexiste? Ele é uma teoria, mas na prática, para você ser salvo, você tem que guardar os 7 sacramentos que só ela tem. É pela graça, mas você tem que se submeter ao Papa, que só ela tem. É pela graça, mas você tem que fazer penitência, que só lá tem. É pela graça, mas você tem que se confessar uma vez por mês, só lá tem. O padre é que é o seu mediador e não Cristo. É pela graça, mas se você não fizer a missa de sétimo dia, pode ser que ele fique no purgatório por muito tempo. É pela graça, mas se você não der esmolas, fazer penitências e participar da missa, pode ter certeza, você vai passar uma longa temporada no purgatório. Onde está a graça nisso, irmãos? Então, quando o sola graça vem, ele vem com esse objetivo de mostrar biblicamente o que a Bíblia ensina, o que ela fala sobre isso. Irmãos, nós precisamos muito entender isso, porque senão nós podemos novamente incorrer nos mesmos erros que já cometemos no passado. Todas as vezes que for apresentado a nós uma salvação em Cristo, e mais qualquer coisa que seja, deixou de ser pela graça, porque graça, pode passar o próximo, graça, irmãos, nada mais é do que o que a própria palavra diz, é graça, é um favor. Vejam comigo o ensino bíblico sobre a graça de Deus. Muitas vezes a gente mistura, né, misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. O que nós merecemos? Se nós nascemos em pecado, se estávamos mortos em delitos e pecados, se o pecado faz parte da nossa natureza, o que merecemos? Inferno, condenação. É o que a Bíblia diz. Só vocês lerem em casa, faz um estudo em casa hoje, Romanos capítulo 3, vocês vão ver. Não é o que eu estou falando, não é o nosso conceito, é a Bíblia. E então, se misericórdia por um lado é Deus não nos dar o que merecemos, a graça é o contrário. É Deus dando a nós o que nós não merecemos. Se por um lado o Senhor tem que ter misericórdia de nós, porque nós merecemos o inferno, a graça é dar a nós algo que nós não merecemos. É uma dádiva, é um presente. Você já deu um presente para alguém
e depois mandou para ela um Pix para falar o valor que custou o presente para ele te reembolsar? Já aconteceu isso? Alguém já te deu um presente de grego desse? Você ficou super feliz, de repente chegou uma mensagem para você, olha, custou R$300, tá? Tá aqui o Pix aí para você... Hã? Em outras palavras, quando eu entendo aquilo que eu acabei de mostrar, que o catolicismo romano faz e muitas igrejas fazem, é a mesma coisa. É uma graça que tem um preço. É uma graça que te custa alguma coisa. É uma graça, é uma dádiva, é uma bênção. Porém, se você não fizer isso ou aquilo, você não vai não. Esquece. Entenderam o conceito? Não está claro ainda. Tudo bem, vamos continuar. Mais do que não merecimento, é questão de demérito. Não somos neutros em relação a Deus, mas rebeldes. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos vai dizer que os homens sem Deus são inimigos de Deus. Não há neutralidade. Não existe aquela figura que eu mostrei para vocês. Você caminhando, de repente você está entre dois caminhos, você tem que escolher um. Não. Nós nascemos no caminho da ira de Deus. Em algum momento, pela graça, Deus desvia o nosso caminho para a eternidade. No grego, a palavra graça significa mostrar favor a. E por último, graça não é uma oferta. Isso é importante, irmão. Você, como um bom cristão reformado, você tem que entender isso. Graça não é uma oferta. Graça é um presente. Graça não é algo que está disponível. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Quem quiser, vem pegar. Não é isso. Graça não é isso. Graça é Deus se aproximando dos seus eleitos e presenteando ele pessoalmente. Isso é graça. Isso é graça. Próximo, por favor. Eu quero apenas falar alguns textos para nós irmos para o final da nossa reflexão desta manhã. Filipenses capítulo 1, versos 29 vai dizer: porque vocês receberam a graça, olha aí, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Perceberam aqui a maneira como que Paulo aplica a graça? Eu quero que vocês façam uma pequena exegese do texto comigo. Porque vocês receberam. Vocês receberam. Foi dado a vocês. Uma graça não apenas para crer, que está no final. Não só para crer. Essa de crer, vocês receberam também. Sabe por que vocês creem? Porque vocês receberam essa graça. Não foi uma decisão de vocês, não foi algo que vocês decidiram, não, foi graça. Mas vocês não receberam só a graça de crer, mas também a graça de sofrer. Ou seja, perseverarem. A obra da salvação, irmãos, ela é graça do começo ao fim. Ela não é graça só no começo, ela é do começo ao fim. A graça de Deus se aplica a nós, tanto no ato da salvação, como em toda a caminhada até chegar o dia final. Graça. Não há mérito nosso, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. 1 Coríntios capítulo 15, versos 10. Olha lá, observe os detalhes do texto. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. O que Paulo está dizendo? O grande apóstolo Paulo. Eu não sou o que sou porque eu estudei muito, porque eu orei muito, porque eu li muito, porque eu me dedico mais. Eu sou o que sou, apóstolo, servo de Cristo, pregador do Evangelho, pela graça. Irmãos, isso aqui nos humilha, sabia? Isso aqui nos coloca no nosso lugar. Não existe grande pregador, não existe grande cantor, não existe grande professor, não existe grande na obra de Deus. O que existe são pecadores alcançados pela graça. Ele continua. E a sua graça, que me foi concedida, que me foi dada, que me foi presenteada,
não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma comparação com os outros apóstolos. Você percebe aqui? Ele tá dizendo o seguinte: eu trabalhei mais do que Pedro, eu trabalhei mais do que Tiago, eu trabalhei mais do que João. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece o seu esforço, ele fala: mas não fui eu, foi a graça, foi Deus. Foi Ele que me capacitou, foi Ele que me impulsionou, foi Ele que me deu condições, foi Ele que me deu sabedoria, foi Ele que abriu as portas, foi Ele que esteve comigo, foi Ele que me deu vitórias. Foi Deus, foi graça. Irmãos, é por isso que não faz sentido um cristão vaidoso, soberbo, arrogante, nariz empinado, metido a besta. Não faz sentido. Um cristão genuíno e verdadeiro, ele usa isso aqui, ó. Pela graça, eu sou o que sou. É graça. Foi Deus. Foi obra dele. Efésios 2:8. Porque pela graça... Nossa, escrevi muito errado aqui, hein? Pela graça sois... O Gabriel fica doido, né, Gabriel? E o Gabriel chega em casa e ele começa a falar dos meus erros de português no slide. Vou começar a mandar para ele corrigir para mim, Jean. Aí vai ficar 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que a salvação, irmãos, não pode ser pelas obras? Porque senão você ia bater no peito e falar assim: estou salvo. Sou uma benção. Trabalhei, fiz isso, fiz aquilo outro. Não. A Bíblia já cerca você ali, ó. Não. É pela graça. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai bater no peito. Ninguém. Não existe. Todos que chegarem lá, os portões se abrirem, quando verem a glória de Deus, cairão aos pés do Senhor e dirão: obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou. Foi graça. Foi graça. Tudo é graça, irmãos. E eu queria, por fim, para finalizarmos, pedir que os irmãos abrissem a palavra. Eu não pus no slide de propósito. Efésios capítulo 1. Abram comigo, irmãos. Efésios capítulo 1. Versos 3 ao 14. Vejam comigo, vamos prestar atenção nesse texto. Os irmãos vão observar que em alguns momentos o apóstolo Paulo usa a palavra graça, tá? E eu queria fazer junto com os irmãos um pequeno exercício rápido, mental, sobre identificarmos a graça de Deus nesse texto que Paulo manda para os Efésios e para nós também. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a glória de Deus, para a glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que, de antemão, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os irmãos perceberam que em alguns momentos o apóstolo usa a palavra graça, em alguns momentos para a glória de Deus, em alguns momentos beneplácito de sua vontade, em outro momento ele fala concedeu gratuitamente, em outro momento ele fala derramou abundantemente sobre nós, no versículo 9, desvendou-nos o mistério, segundo o beneplácito que propusera, de fazer convergir. Então veja, irmãos, que em todo o texto, embora a palavra mesmo graça apareça 2 ou 3 vezes, mas o texto inteiro se refere à graça, o favor de Deus, a ação de Deus. É Deus quem elegeu, é Deus quem chamou, é Deus quem transformou, é Deus quem revelou o mistério, é Deus quem propôs em Cristo. Tudo é obra de Deus. E eu quero finalizar dizendo, irmãos, que o maior exemplo da graça de Deus é a própria pessoa de Cristo. Ele veio pessoalmente. Ele se propôs. A lei foi dada a Deus por Moisés, diz a palavra em João capítulo 1. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a própria graça. Ele é a própria graça. E é por isso que a salvação é somente por meio dele. Ele é o próprio presente de Deus. Ele é a própria expressão, a imagem do próprio Deus. Ele veio pessoalmente nos presentear, porque ele cumpriu toda a lei. Ele fez toda a obra do Pai. Ele sim cumpriu tudo. Ele sim fez tudo. Ele sim deu a própria vida. Nós somos, na verdade, irmãos, alvos da graça. Tudo o que fizermos, prestem atenção, irmãos, não vai passar de trapo de imundície, nossas obras. Agora, só para fechar de vez, eu quero falar 2 minutinhos de um movimento que está ganhando muita força no Brasil, e por que não dizer até mesmo aqui em Araxá. É o movimento da hipergraça. O que é o movimento da hipergraça? Nós vimos que a salvação é pela graça. Porém, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para não ficar confuso. Lembra que Paulo falou que o Senhor deu a ele graça para sofrer? Que ele era o que era pela graça? Lembra disso? Alguém de fato alcançado pela graça de Deus, é impossível ele continuar vivendo no pecado. Uma evidência que a graça de Deus alcançou alguém é que essa pessoa teve um impacto tão forte com algo eterno que ele não consegue mais viver segundo a carne, segundo as paixões do coração. Ele foi transformado, a graça de Deus o alcançou. Esse é o ensino bíblico. Por isso a Bíblia fala tanto sobre santificação. Mas o que o movimento da hipergraça diz? Não, salvação é só pela graça. Daí tudo bem, certo? Perfeito. Mas é uma graça que não muda, que não transforma. Então não há evidências de conversão, somente de endereço,
somente de religião. A pessoa é salva pela graça, mas vive na prostituição, vive traindo a esposa, vive falando palavrão, vive mentindo, vive dando cheque sem fundo, vive uma vida promíscua, vive uma vida de iniquidade. Onde está a graça de Deus nisso? Onde está a graça de Deus nisso? Não há evidências. Então prestem bem atenção no que eu estou dizendo. A santificação não salva ninguém. Um salvo, ele é santificado, é um processo. Alguém que foi alcançado pela graça passa a viver em santificação, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Agora, alguém que permanece em pecado, ele nunca foi salvo pela graça. Então, irmãos, não caiam neste engano. Isso é um engodo. Isso é algo que não se sustenta biblicamente. Isso é algo que é até uma blasfêmia contra Deus. Então estejam atentos a isso. Leiam, estudem, meditem na palavra de Deus. Que a graça de Deus, de fato, alcance todos aqui nesta congregação, todos que nos assistem, e realmente produza algo transformador. Uma graça que não transforma, não é graça.